Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Francis e hoje eu vou te ensinar a baixar, configurar e instalar o OBS não só em uma, mas em duas sessões, caso você queira utilizar o OBS para gravar o OBS. Por quê? Fica comigo até a sequência dessas aulas todas que eu vou trazer para vocês, que eu vou te explicar para que serve essa ferramenta, qual é a importância e significância dela. Não conhece? Quer saber? Vem comigo! E é isso aí, pessoal. Seguindo a sequência das aulas que eu estava trazendo, né, de como montar um podcast, qual o custo, quais as ferramentas, quais câmeras, como que eu faço, como que eu não faço, como que eu começo, agora eu vou ensinar a vocês a utilizar uma das ferramentas mais importantes dentro de um podcast, por exemplo. Não só para podcast, tá? O OBS ele serve para você gravar cursos, gravar lives, gravar tutoriais, como esse aqui, por exemplo, que eu estou fazendo. Eu estou utilizando o OBS. E é uma ferramenta extremamente versátil, ela serve para muitas funções, muitas coisas. E eu tenho certeza que você, se em algum momento pensa em gravar tela, gravar jogos, fazer transmissão, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, você pode utilizar o OBS porque ele é uma ferramenta extremamente completa. E o melhor, é uma ferramenta 100% gratuita. Por quê? Porque o OBS é o Open Broadcast Studio. Ela é uma ferramenta open source, ou seja, ela não tem uma limitação. Ela tem uma inúmera quantidade de plugins, uma inúmera quantidade de ferramentas que se conectam com elas. Por exemplo, agora eu estou utilizando um celular para fazer a gravação desse vídeo. Ou seja, ela é extremamente versátil e profissional, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, vou ensinar vocês hoje, nessa primeira aula, eu vou ensinar vocês como baixar, configurar e fazer com que ele funcione no seu computador. Se você quer uma instância apenas, ok. Se você quer duas instâncias, eu vou te ensinar também como fazer essas duas instâncias funcionar no seu computador. Ao longo das aulas que eu vou trazer nessa playlist, se essa é a primeira que você está assistindo, com certeza devem ter uma série de outras aulas aí já com muitas outras informações de como instalar, como utilizar, quais os plugins você pode colocar, o que você quer fazer, dá para fazer uma infinidade de coisas. Assista essa playlist, assista a sequência dessas aulas que eu tenho certeza que você vai aprender e tirar muito proveito disso. Sem mais delongas, vamos para a tela do computador? É isso aí, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que entrar nesse site. Ah, eu não sei qual é o site. Então, procura por OBS Studio no Google. E aí, nesse primeiro link, você pode clicar já no primeiro link mesmo, sem muitas dificuldades. E aqui, ele traz versões para Windows, Mac e Linux. Tá certo? A maioria das pessoas trabalha com Windows, que é o meu caso. Então, ele traz aqui as opções de baixar instalador, baixar download por BitTorrent, eu acho que não é necessário, e baixar zip. A forma mais simples é baixar instalador. Então, clica aqui em baixar instalador. Ele já vai iniciar o download, ele baixa bem rapidinho. Terminando de baixar, é só você clicar aqui ó, no nome que aparece ou mostrar numa pasta. Pode clicar direto, ele vai abrir uma janelinha para iniciar a instalação. E aí o que você tem que fazer aqui é avança, avança, avança. Next, next, next. Concluiu. Eu não vou fazer porque eu estou com o meu aberto, né? E ele vai dizer que está aberto, então ele não vai deixar fazer essa instalação, ok? Mas é só você avança, 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 ele vai concluir a instalação. Concluída a instalação, ele vai criar um ícone na sua área de trabalho. Ele vai trazer aqui um ícone da sua área de trabalho, que é esse ícone que está aqui na minha barra de tarefas, tá? E aí ele vai abrir. Aí você dá 2 cliques nele, ele vai executar e aí ele vai abrir. Essa é a janelinha inicial do OBS. Tá? Então ele vai abrir nessa versão 30.0.2, essa é a carinha inicial dele, muito legal, né? E agora a gente precisa começar as configurações, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o OBS ele tem coisas chamado perfil e chamado cenas. Vamos começar pelo perfil. O que é o perfil? O perfil são todas as configurações que você faz no OBS. Então você vai vir aqui no OBS, você vai configurar, a gente vai passar por essa etapa.
Vai configurar cor, idioma, se você vai transmitir, para onde você vai transmitir, ele tem uma série de opções aqui, o tipo de saída, qual é a configuração que você vai utilizar, o áudio, qual é a captação, enfim, todas as configurações da aplicação. Então, todas as configurações da aplicação, elas ficam guardadas dentro disso aqui que é perfil. E por que isso serve? Isso serve para você que vai fazer gravação de um curso, mas no mesmo computador você vai fazer a transmissão de podcast, por exemplo, que é o meu caso. Então, você vai criar um perfil podcast e outro perfil curso. Por exemplo, não, eu faço gravação de podcast, eu faço cursos, eu gravo cursos e também faço transmissão. Então, você vai criar 3, por exemplo, tá? 3 perfis com coleção de cena individual. Coleção de cena, configurações, teclas de atalho. Eu vou ensinar tudo isso para vocês, tá bom? E aí fica mais claro com o passar dos dias. Mas é importante que vocês já saibam que é possível criar vários perfis dentro da mesma instalação de OBS. E aí também temos as cenas. Para que servem as cenas? Então, as cenas aqui embaixo, como você pode ver aqui no canto inferior esquerdo, ele já vem com uma cena configurada. E para que servem as cenas? As cenas elas servem para armazenar uma coleção de fontes. E o que são fontes? Fontes são aquilo que você quer projetar para a gravação ou para o seu espectador. Por exemplo, essa imagem que você está vendo, ela é uma cena que tem uma fonte de captura de tela e outra fonte com a câmera. Então, nessa cena aqui, por exemplo, para que você conseguisse ver isso, eu teria que colocar 2 fontes diferentes. Então, que fontes eu colocaria? Eu colocaria uma captura de tela. E aí eu seleciono a tela que eu quero capturar. Eu posso selecionar aqui, eu coloquei janela, né? Não é o que eu quero. Quero captura de janela, vamos lá. Captura de janela. Aí ele vai me dizer qual a janela que eu quero capturar. Eu posso capturar a janela que está aberta ou não, eu não quero capturar isso. Eu quero capturar o meu outro monitor. Vamos lá então. Captura de tela. Então qual é a tela que eu quero capturar? Tá vendo que eu tenho 2 telas aqui? Eu tenho essa e tenho aquela que está gravando. Então vamos selecionar essa aqui mesmo. Ok. Então ele vai criar aquele túnel infinito para poder simplificar. Mas eu não quero isso aqui, eu quero carregar um site. Então, eu vou colocar aqui um navegador. Qual é o site que eu quero carregar? Eu quero carregar o site... vou colocar aqui o UOL. Quero carregar o UOL. Então, eu vou colocar uol.com.br. Vou dar um OK. E ele vai carregar lá o site do UOL. Eu posso expandir, posso diminuir, eu posso arrastar ele para lá, para cá. Não quero capturar nada disso. Eu quero colocar aqui uma câmera. Não, deixa esse assim. Tá. Então, eu estou aqui, falando com vocês e eu quero essa tela aqui, transmitir essa tela para vocês. Eu quero passar para vocês alguma informação que está aqui. Mas eu também quero que vocês vejam a minha câmera. De tempo em tempo, eu quero mudar para a câmera, por exemplo, agora. Eu quero mudar, de tempo em tempo eu quero passar essa câmera, eu quero voltar para outra tela, quero voltar para a câmera. Como você faz isso? Cada uma dessas imagens, essa, por exemplo, é uma cena, essa é outra cena. Então, como eu faço isso? Eu clico aqui no sinal de mais e crio uma cena, outra cena. Ele vai chamar de cena 2. Essa cena 2, veja que ela vem sem nenhuma configuração aqui. Então, eu vou inserir uma fonte de captura aqui. Qual é a fonte de captura? Vídeo. Eu vou inserir uma fonte de captura. Qual é a fonte que eu vou inserir aqui? A webcam do meu notebook. É horrível, né? Pois é, notebook judia, né? Olha a câmera, qualidade horrível. Mas digamos que eu queira, falar com vocês. Eu estou transmitindo isso aqui, agora não quero mais transmitir, eu quero vir falar e eu quero fazer essa transição como eu faço aqui, por exemplo, Vocês veem a diferença? Essa câmera, essa qualidade, é depois de instalar uma série de configurações, usar alguns recursos que o OBS traz nativamente e alguns plugins que eu vou ensinar vocês a instalar e configurar, mas veja a diferença, dessa câmera para essa qualidade aqui que o notebook traz, Essa aqui é a câmera on-board do notebook também, não dá para esperar muito, mas é isso. Bom, então, deixa eu só tirar essas coisas todas daqui para poder limpar um pouco a tela.
Então eu não quero mais nada disso aqui. Vamos tirar. Ok. Então, voltando lá para a tela do computador. Agora eu preciso trazer para vocês como configurar, né? Como vamos configurar o OBS. Então vamos começar aqui. Vamos clicar aqui no botão Configurações. Aqui em geral ele vai trazer o idioma. Aí vocês selecionam o idioma brasileiro. Em tema, vocês podem selecionar a cor que vocês querem. Veja que ele muda a cor, muda algumas coisas. Eu gosto de deixar ele no Yami padrão, tá? Que é a corzinha padrão dele. Atualizações vocês podem deixar do jeito que está, não precisa mexer em nada dessas informações que ele traz aqui. Não há necessidade. Em transmissão, aqui em transmissão vocês vão configurar de acordo com a transmissão que vocês forem fazer. Então, por exemplo, aqui vocês vão conectar o YouTube. Quando vocês clicarem em conectar, ele vai abrir o navegador de vocês e vai pedir para que vocês façam a autenticação pelo navegador. Vocês não vão inserir senha aqui. Vocês vão fazer a autenticação pelo navegador. Uma vez conectado, não precisa mais fazer isso. Clicando apenas em transmitir, ele já vai iniciar a transmissão, sem que você precise colocar usuário e senha todas as vezes, ok? Agora aqui é onde começam as partes importantes. Clicando em saída, ele vai ter a primeira opção aqui como modo de saída. Mude para avançado. Em avançado, se você tiver placa de vídeo, ele vai trazer algumas opções aqui. Selecione a correspondente da sua placa de vídeo. Eu vou deixar aqui na minha X264, mas a minha ela tem aqui algumas opções também. Mas por enquanto, na minha, eu vou deixar X264, ok? Faixa de saída de áudio tem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a saída de gravação. Vocês podem deixar selecionado a faixa 1, ok? Não precisa mexer nessa daqui. Em próximas configurações, quando eu estiver falando de áudio, eu venho trazendo mais profundidade nessas configurações. Hoje são as configurações mais básicas para funcionamento básico do OBS, ok? Então, deixe aqui como faixa 1. Saída, se você quiser diminuir o tamanho da saída, você clique aqui. Esse é o tamanho Full HD. Mas se você, por exemplo, quiser diminuir para 720, você consegue. É só você vir aqui e mudar as configurações de acordo com a capacidade que o seu computador tenha, que a sua placa de vídeo tenha, ok? Controle de bits você vai deixar em CBR, não precisa mudar. Agora, aqui, coloque 6.000 kbps, ok? Que é a taxa máxima de recepção do YouTube. E ele vai receber com uma qualidade muito boa. Intervalos de frames, você pode colocar aqui 2 segundos. Predefinição de uso da CPU, coloca em Very Fast. Por quê? Ele vai traçar a melhor estratégia para que você tenha uma performance agradável, que não fique travando, não dê problemas. Então, o Very Fast para você vai atender perfeitamente. Se você entender que precisa mudar aqui, é porque você já está num nível um pouco mais avançado e esse tutorial com certeza não é para você, tá bom? Então, nessa aba de transmissão é isso aqui. Agora vamos pular para a opção de gravação. Então, a opção de gravação, ele traz aqui a padrão e a saída personalizada. Você pode utilizar a saída personalizada, ok? Então, ele vai trazer aqui algumas informações. Isso aqui é para quando você for fazer a gravação, não é transmissão. Você não vai transmitir. Você pode transmitir e gravar, mas essas configurações aqui, o gato passando, essas configurações aqui são específicas para a gravação. Então, vamos às configurações. Então, tipo de saída, sair para um arquivo, você quer que ele saia em um arquivo. Aqui, você vai setar, gato passando, você vai setar qual é a pasta onde você quer salvar esses arquivos. Então, você vai clicar, vai salvar, vai criar uma pasta, vai navegar, padrão do Windows, sem novidade. Aqui ele vai trazer formato de container, se você quiser gravar esses arquivos em um container, se você quiser um arquivo específico, você pode deixar aqui no formato padrão, não precisa mexer, ok? Nessas outras informações também não há necessidade. E aqui em taxa de bits, novamente, você vai colocar 6.000.
Intervalo de frames, pode deixar em 250. Novamente, redimensionar, se você quiser gravar em Full HD, mas salvar numa resolução diferente, você mexe aqui. Se o seu computador suportar, sugiro que você não movimente isso aqui, não mexe, não precisa mexer. Codificador, novamente, ele não vai trazer opções por conta das limitações, depende da sua placa de vídeo. Se você tiver uma placa de vídeo, como eu estou gravando no notebook que não tem uma placa de vídeo dedicada, ele não traz essa opção, ok? Taxa de bits, você pode deixar aqui em 160 ou colocar em 190, 192, mas eu recomendo que você deixe em 160, que é o suficiente, não precisa aumentar mais do que isso, tá? Até porque o YouTube não vai processar e nenhum outro streaming processa mais de 160 bits. Novamente, faixa de áudio, deixa como está, não precisa mexer mais em nada, ok? Áudio, novamente. Ele vai perguntar, a faixa 1, quantos bits? A faixa 2, quantos bits? Depois eu vou trazer para vocês aqui uma especificação, um conhecimento mais aperfeiçoado, mais dedicado nessas faixas. Nesse momento não é necessário. E o buffer de repetição você também não precisa mexer, tá? Então na opção de saída, essas são as configurações que você vai precisar mexer. Em áudio, taxa de amostragem, você vai deixar em 48 Hz. Canal, você vai deixar em estéreo. Áudio do desktop, o que é isso? Isso aqui é quando você for tocar uma música, por exemplo, ou produzir algum efeito sonoro no computador. Se você quer que essa informação seja transmitida ou gravada, você precisa configurar essa opção de áudio do computador. E como você configura? Deixe em padrão. Por quê? Tudo que for transmitido pelo alto-falante do seu computador, do seu notebook, vai sair também na gravação. Caso você não queira, depois é só você mutar essa entrada dentro da cena que você estiver administrando ali, estiver utilizando no momento, ok? E aí você pode colocar mais de uma entrada. Então, depois eu vou ensinar vocês também a utilizar uma mesa de som digital que permite que você capte várias fontes e direcione conforme a sua vontade e necessidade. E depois, mais para frente, quando eu estiver falando de áudio, eu vou trazer também essas informações. E aqui, áudio do microfone. E aí você vai selecionar aqui a captação do áudio do microfone. Eu, por exemplo, aqui, eu estou utilizando essa captação. Então, eu vou colocar ela, o microfone 2, numa placa de som USB, que é o que eu estou utilizando, que é esse microfonezinho aqui, ó, BM800. Também já falei sobre ele nos vídeos que eu falei do podcast, então já tem as informações dele lá. O restante não precisa mexer, pode deixar tudo como está. Vídeo. Aqui é onde você precisa se atentar, tá? Questão do vídeo, a resolução. A resolução da minha tela é 1920 por 1080, Full HD. Só que ele vem por padrão colocar em proporção de 720. Eu não quero essa proporção, eu quero que ele mantenha. Então eu vou vir aqui e clicar 1920 por 1080. Qual é a velocidade de FPS? 30 FPS. Não precisa colocar mais que isso. Agora, se você quiser e tiver uma câmera, tiver toda a estrutura para gravar a 60 FPS, você vem aqui e coloca 60 FPS. Ok? Teclas de atalho. Teclas de atalho elas servem para facilitar a vida. Por exemplo, quando eu faço essa movimentação de uma cena para outra, eu não estou utilizando o mouse, eu estou utilizando tecla de atalho. Eu configurei um atalho sobressalente para servir como Stream Deck. Então, quando eu quero fazer alguma ação, eu não preciso mexer no OBS. Eu apenas mexendo nas teclas, clicando as teclas corretas, eu mudo a cena dessa forma. Depois eu vou trazer mais um tutorial sobre isso tudo aqui para vocês, porque é um pouquinho mais complexo, gato de novo. Então eu não vou trazer isso nesse momento, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito extenso. Acessibilidade, não vou entrar nessa questão. E avançado, nesse momento eu não vou mexer, tá bom? Mas você pode dar uma olhada por aqui. Mas não é necessário nesse momento para o nível de consciência, o nível de entendimento que nós temos agora para vocês, tá bom? Vou trazer essas informações todas. De tempo em tempo eu vou atualizando, vou trazendo mais informações sobre o OBS, porque eu quero trazer para vocês do básico até o avançado. Nesse momento, ainda estamos no básico. Se você é um nível mais acima, se você já trabalha com OBS, se você já conhece, assista as próximas aulas, tá bom? Então, basicamente,
Essa é a configuração do OBS. E se você é como eu, não gosta de trabalhar utilizando apenas uma tela do OBS, vamos voltar lá para o computador que eu vou mostrar para vocês. Se você não gosta de trabalhar assim, olhando só para essa tela, por exemplo, você quer saber antes de transmitir, porque da forma como está, se você mudar a cena, ela automaticamente passa a ser gravada e transmitida. Se você quer ter certeza da cena que você vai colocar para a transmissão antes de iniciar a transmissão, eu sugiro que você trabalhe no modo estúdio, como eu faço. Por quê? Aqui no modo estúdio, ele mostra a cena que está sendo transmitida e a próxima cena que passará a ser transmitida. Por exemplo, nessa opção aqui agora, por exemplo, ao lado esquerdo, eu tenho a pré-visualização da cena. Essa cena ela não está gravando, ela não está sendo transmitida, ninguém além de você que está nesse computador está vendo. Mas do lado direito, nós temos a cena que está sendo transmitida ou gravada, dependendo aí do que você está fazendo. Então, digamos que você esteja transmitindo essa cena, mas quer ver, você tem uma série de cenas e quer ter certeza da cena que você vai colocar para a gravação ou para a transmissão antes. Então, essa opção aqui, ela é sensacional, porque se você tiver várias cenas aqui, você consegue ver todas elas antes de transmitir. Por exemplo, aqui eu tenho a cena 2, que é a cena que tem a câmera, que é a que está sendo transmitida lá na direita. Tenho a cena 3, que não tem nada nela ainda, e tem a cena 1, que é a captura da janela. Digamos que você coloque no modo normal, no modo que não é estúdio. Você clicou, ela passa a ser transmitida. Por exemplo, agora, eu sem querer cliquei na cena 3. Não era a cena 3, era na cena 1. Se estiver online, não tem o que fazer. Se for gravado, é necessário, você vai ter que fazer a edição desse vídeo depois de concluir a gravação. Então, o modo estúdio, que é aqui do lado direito que você aciona isso, ele evita esse tipo de problema. Eu gosto de trabalhar desta forma porque eu trabalho com várias cenas. Então, para evitar gafes e evitar erros, eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, quando você clica nessa opção aqui, cena, estando no modo estúdio, ela vai pré-visualizar para você, pré-exibir na cena. Aí, para você fazer a transição, você precisa clicar nesse botão no meio ou deslizar essa barrinha aqui que vai fazer a transição para você. Ou você clica aqui e ela faz a transição, ou você desliza aqui. Depois eu vou trazer para vocês também essas opções aqui, ó, de transição, como fazer essas transições aqui, configurar e instalar, inclusive, novas transições, para ficar mais dinâmico, mais bonito, mais atrativo a sua gravação e a sua transmissão. Por exemplo, a minha aqui. Eu aperto as teclas do teclado e ele faz essa embaralhado, traz, para ficar dinâmico e para ficar bem atrativo, tá? Eu não estou colocando muitos recursos nessa minha gravação, né? Porque é uma gravação inicial. Depois eu vou trazer para vocês uma série de recursos, uma série de plugins, mas para não parecer complicado, eu estou fazendo da maneira mais simples possível. Mas veja que no próprio OBS eu consigo colocar essa facecam redondinha aqui, com esse efeitozinho em volta da facecam, para deixar realmente bem atrativo, bem bonito, tá? Dá para fazer muita coisa sem sequer precisar editar, ok? Você consegue fazer a gravação no OBS e já transmiti-lo e já direcioná-lo de acordo com a sua utilização, ok? Então, pessoal, essa é a fase inicial, essa é a primeira aula do OBS, é só para ensinar mesmo você a instalar e fazer uma configuração básica. Com essa configuração, você já consegue fazer gravação e transmissão de qualquer vídeo para qualquer streaming, mas existem mais configurações para trazer uma qualidade melhor, como essa dessa minha gravação aqui, por exemplo, que ela tem um LUT que eu vou ensinar vocês a fazerem, fazer a tratamento de cor, tratamento de áudio. Esse áudio não é o áudio original. Vou trazer para vocês aqui, ó, um exemplo, por exemplo, dessa minha gravação. Se eu tirar o tratamento, a qualidade da imagem fica desse jeito. Horrível. Com tratamento, sem tratamento. Com tratamento, sem tratamento. Então, são coisas que o OBS ele traz nativamente nele, que você consegue fazer utilizando algumas outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Tratar cor, tratar a qualidade da câmera, tratar a qualidade do áudio. Esse áudio que eu estou falando para vocês aqui, ele não é puro, ele está sendo tratado, mas tratado com plugins dentro do próprio OBS, sem utilizar nenhuma outra aplicação externa, só com o OBS. Para a imagem,
talvez você precise sim, eu vou ensinar vocês umas 2 formas diferentes de tratar a cor da imagem, a cor da captação, com e sem. Dá para você utilizar, por exemplo, o Photoshop para tratar a qualidade dessa câmera. Nessa imagem aqui, eu estou utilizando um LUT que eu criei dentro do Photoshop. Eu vou trazer o tutorial para vocês aqui também para fazer essa tratativa. Okay? Então, pessoal, e para você que já tem o OBS instalado na sua máquina, mas você quer abrir mais de uma sessão no OBS, como você faz? Bom, você pode fazer o seguinte, aquele arquivo que você baixou, você vai fazer todo o processo para baixar, né, o OBS. Com o OBS fechado, você vai avançar para ele não dar este erro aqui. Ó. Com o OBS aberto, ele vai dar esse erro aqui para você. Ó. Ele vai dizer que o OBS já está aberto e que você deve fechar antes de iniciar. Então você fecha, avança. Só que a hora que você for fazer a instalação, você vai mudar o caminho da pasta onde você vai instalar. Você não vai instalar no mesmo local onde você instalou, você vai instalar em um local diferente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a instalação normal. Só que se você abrir, ele vai abrir com todos os seus perfis e todas as suas cenas. Lembra que eu expliquei do perfil e cena? Pois é. Então, ele vai abrir no mesmo local. Então, sugiro, por exemplo, que você instale no C2.OBS2. Crie uma pasta e instala lá dentro, ok? Ele vai fazer a instalação. Esses aqui são os arquivos de instalação do OBS. Você vai entrar nessas opções e vai ter aqui todas as configurações. Ele vai, por exemplo, criar o mesmo arquivo de atalho na sua área de trabalho. Se você clicar nele, ele vai abrir um novo OBS, só que com os mesmos perfis e cenas. Não é isso que a gente quer. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse atalho. Você vai fazer o quê? Você vai clicar no atalho. Vou clicar aqui para vocês verem. Fica mais fácil. Ó, você vai clicar no atalho. Vai vir aqui em abrir local do arquivo. Está vendo aqui? Ó? Abrir local do arquivo. Ele vai abrir o local do arquivo. Você vai procurar aonde está esse arquivo que ele abriu. Vai clicar nele com o botão direito do mouse. Vai vir em propriedades. E aí vai vir aqui, ó, nessa sheetzinha, atalho. Na sheet atalho tem a opção destino. Ela vai estar provavelmente dessa forma. Então, ele vai ter lá todo o caminho final.exe. Fecha aspas. Depois do fecha aspas, você vai apertar a barra de espaço, vai dar um espaço, vai clicar no hífen, que é o sinalzinho de menos, e P minúsculo. E aí você vai aplicar e dar OK. Quando você clicar nesse atalho para ele executar, ele vai executar uma sessão limpa do OBS. Então, ele vai trazer uma sessão que não tem nenhuma configuração. Ele vai trazer exatamente aquela sessão que ele trouxe aqui quando eu comecei a gravar esse vídeo, que foi exatamente isso que eu fiz para gravar o vídeo para vocês, ok? Porque eu já tinha o OBS instalado, então eu criei uma nova sessão para poder mostrar para vocês a configuração a partir do zero. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, se não ficou claro, se você tem alguma necessidade especial dentro do OBS, que você já utiliza o OBS, mas você tem alguma necessidade especial, você não achou nenhum tutorial na internet ainda, compartilha aqui comigo que eu coloca aqui nos comentários, que eu gravo, faço, te ensino e ensino todo mundo aí para todo mundo crescer em conhecimento, ok? Trabalho com podcast, trabalho com edição de vídeo, trabalho com uma série de trabalhos aí, uma série de atividades dentro do marketing digital. Minhas redes sociais estão na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, me ajude, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Se você tem alguma dúvida que não está relacionada nessa orientação que eu te passei, dá uma olhada na minha playlist, dá uma olhada nos meus vídeos no canal. E se você não encontrar a dúvida que você tem, a resposta para a dúvida que você tem, deixa na descrição desse vídeo que eu vou trazer para vocês um tutorial completo e detalhado sobre a sua necessidade. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, me ajude se inscrevendo, dando like, deixando seu comentário, que isso fortalece o canal para trazer mais relevância para o algoritmo do YouTube e assim você faz com que eu cresça e traga mais conhecimento para vocês. Beleza? Muito obrigado até aqui. Falou, valeu, obrigado. Tchau!